Boa noite, galera. Mais um episódio aqui do nosso, vamos dizer, a nova ideia aí que a gente teve de fazer um podcast, uma live barra podcast, para a gente tentar conversar com alguns profissionais esses de saúde. Então a gente vai tentar conversar com fisioterapeutas, com médicos, com nutricionista, com psicólogos, para que a gente consiga entender em relação às suas práticas profissionais. Então sejam bem-vindos ao segundo episódio, vamos dizer assim, do nosso Reabdor Cast. Hoje a gente tem um prazer ali, deixa eu logo chamar eles aqui. Com dois grandes amigos, dois grandes profissionais que estão sempre ali comigo, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal também. Então são duas grandes referências, dois grandes amigos que aceitaram participar desse episódio, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre residência, atendimentos neurológicos, o que a gente faz, como foi que eles começaram em relação a gostar realmente dessa parte mais neurológica e também falar um pouquinho sobre docência. Mas por que, Renan? Se a gente for ver, a gente tem ali meio que caminhos parecidos, né? Então nada melhor do que conversar com pessoas ali que também entendem esse caminho que eu, no caso, passei. Eu não preciso nem apresentar eles, né? Eles já são extremamente conhecidos aqui, pelo menos na cidade de Manaus, e já estão ficando conhecidos também aí no Brasil, né? Principalmente por meio das redes sociais. Eu não tenho nem como apresentar ele aqui porque eles são já extremamente conhecidos. Mas, de certa forma, eu vou pedir para eles se apresentarem assim que eles entrarem, porque eu acho que eles não estão conseguindo. De certa forma, fiquem aí conosco, tentem interagir, alguma fala que eles fizerem, vocês ficarem com dúvida, podem também estar perguntando. Só pedir para eles entrarem aqui. Só um momento, galera, que eles estão com uma dificuldade aqui só para entrar na live. Nada deles conseguirem entrar aqui. Hoje a gente também vai receber uma aluna da nossa mentoria da residência, na qual a gente fez lá no início de 2024, na qual ela teve o prazer de passar para a residência hospitalar.
Então ela vai trazer um pouquinho da vivência dela, como foi a motivação para ela realmente querer a residência, quem foi que fez ela ficar motivada, como é que foi a mentoria, o que que ela fez quando ela passou, qual foi o sentimento que ela sentiu. Então, a gente vai tentar também trazer ela aqui, dar oportunidade para ela falar aqui também com vocês e tentar motivar também outras pessoas, né, que querem fazer residência e estão tentando ali os processos seletivos. Mas para isso nós temos que ter os nossos convidados. Vou tentar convidá-los mais uma vez aqui, senão eu vou encerrar aqui a live e entro de novo, tá? Para ver. Tá aí, entrou o Dr. Jefferson. Pronto, finalmente. Boa noite. Pronto, agora o time Entrei está agora. Oh. completo. Cara, seguinte, como eu tava falando aqui pra galera, não tem nem o que falar sobre vocês, porque a galera já conhece todos vocês já têm uma fama ali de bons fisioterapeutas, de bons professores, apesar também de sermos amigos, né? A gente sempre troca essas ideias profissionais aí dentro da nossa área da fisioterapia. Mas, como eu falei, eu não consigo apresentá-los e eu vou deixar aqui a palavra com vocês. Se apresentem brevemente, falem um pouquinho das suas trajetórias profissionais aí, em qual áreas que vocês estão atuando atualmente, quem que vocês são, para a galera conhecê-los. Vai lá, Yuri. Eu primeiro? Fica à Então tá bom. vontade. Primeiramente, boa noite aí o pessoal aí que está agora na live, aí prestigiando essa live, que tem bastante informações relevantes, né? Tanto informação sobre a nossa profissão, sobre a residência. Bom, meu nome é Yuri Sena Mello, sou fisioterapeuta formado em 2019 pela Uninorte. E em 2021 eu também iniciei também uma pós-graduação em fisioterapia neurofuncional na modalidade de residência multiprofissional pela Universidade Federal do Amazonas, onde eu fiquei durante 2 anos no Hospital Universitário Getúlio Vargas, atendendo pacientes neurológicos, outras áreas também que existiam lá dentro do hospital, que foi também no tempo do Covid, pacientes respiratórios também, com patologia respiratória. Aí depois eu iniciei, né, a preceptoria, fiquei um semestre só como preceptor no HUGV já. Um preceptor na FAMETRO, fiquei como 6 meses como preceptor na FAMETRO. E depois eu iniciei na docência, também atendendo alguns pacientes domiciliares também, nesse período também, durante a, a preceptoria, é bom frisar isso, durante a preceptoria. E também eu concluí também uma pós-graduação em Fisiologia Aplicada à Ciência da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. E outra pela Biocurso, em Fisioterapia, Traumato-Ortopedia. E agora eu tenho alguns pacientes a domicílio, poucos, e também atendo ministro aula na FAMETO também, como professor universitário, na disciplina específica, a Per- fisioterapia. Perfeito, Yuri, perfeito. Você sempre é impecável. Doutor Jefferson, se apresente aí pra gente, pra galera que está nos assistindo. Tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo Tô. Show ok. de bola. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Jefferson Cavalcante, sou fisioterapeuta. Vou resumir aqui de forma bem breve para a gente iniciar logo aqui isso aqui, né? Então, como é até engraçado, né? Porque a nossa trajetória é muito parecida, pô. O nosso Uhum. currículo é muito parecido, entendeu? Então, nós três fizemos residência em neuro, né? Então eu segui ali pelo mestrado, concluí o mestrado esse ano, graças a Deus. Também fui professor universitário na universidade em comum, né, a qual nós damos aulas. Sou professor da pós-graduação e durante a residência também a gente pode falar depois, mas a gente tem a opção de fazer estágios, né? Então eu acabei conhecendo alguns hospitais, como o Albert Einstein, o Hospital das Clínicas. Então são oportunidades que a gente vai conversar aqui que vocês têm também, se vocês optarem por esse caminho, né? E é isso. Vida que segue, vamos lá.
Show, show. Exatamente, nossa atuação ali chega a ser i- não idêntica, mas bem parecida, né? Nós estamos hoje online para 36 pessoas e obviamente que vão entrar mais pessoas e vão assistir depois, que vai ficar gravado aqui no Instagram e também eu vou colocar lá no YouTube. Mas a gente vai falar de três temas principais. Nós vamos começar com a residência para entender um pouquinho o que que é isso e o que que motivou a gente a entrar e o que que tem lá que é tão interessante, tão especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre atendimentos neurológicos, o que que a gente tem ali de particularidades. O Christian está perguntando aqui se pode perguntar. Pode perguntar, Christian, fica à vontade. E depois a gente vai para essa parte de docência, né? Onde que surgiu essa vontade de ensinar, de realmente passar o que a gente tem aqui dentro para outras pessoas. Mas para começar, eu queria falar uma coisa. Quando eu iniciei a graduação, nos primeiros semestres, eu acho segundo, terceiro, eu já tinha a ideia de fazer uma residência. Tanto é que eu comprei um livro da Sanar, que tinha lá questões comentadas, né? E esse livro interessante que apagou um pouquinho a chama da residência dentro da graduação, mas quando eu me formei, esse livro serviu para mim, para eu estudar, para me passar na residência. E o que me motivou foi realmente saber que havia ali ah, um programa de residência neurológica aqui em Manaus, no HUGV, e também saber que o Yuri e o Jefferson estavam participando dessa residência. Então a gente fica mais motivado quando vê alguém ali conhecido, com as nossas também ideias. E aí eu fiquei um pouquinho mais motivado e falei, não, eu vou tentar também para a gente se encontrar lá, formar de novo o nosso trio. Na verdade é a primeira vez, né? Se bem que a gente nem formou o trio, porque o Yuri estava saindo É, e só ficou eu e o Jefferson. Mas o que eu queria perguntar de vocês é o seguinte: o que motivou vocês a realizar uma residência multiprofissional? E se essa decisão que vocês tomaram já existia na graduação ou surgiu só depois, depois da graduação? Fique à quer vontade. iniciar? Eu acho que eu vou iniciar, porque eu iniciando depois, o Jefferson vai pegar o fio da meada, aí ele vai continuar. Porque depois quando eu entrei, o Jefferson saiu, ou depois quando eu entrei, o Jefferson, ou depois quando eu saí, o Jefferson entrou na residência, e também eu também fui um dos que ajudou também o Jefferson, entendeu? Durante esse processo também, porque foi até o modo como nós nos conhecemos, entendeu? No início eu não dava muito bola para ele, que ele mandava mensagem para mim, mas depois aí eu fui conversando com ele, entendeu? Bom, o que me motivou foi já dentro da própria faculdade, por volta lá do quinto a sexto período. Quinto a sexto período, foi metade da faculdade, eu decidi isso, que eu ia também estudar para residência. E nisso eu já procurava também qual é que era os programas de residência que existiam na época. Na época também existia um no Tropical, que nem existe mais, mas na época também existia um Tropical também. Junto com a do HUGV, então eram os dois que existiam, tanto da Universidade Federal do Amazonas e do Hospital Tropical. Foi já no sexto período que me motivou, né? Por quê? Porque nós sabemos que o mercado de trabalho é um pouco competitivo. A gente precisa também, se a gente quiser algo, a gente precisa se planejar. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Também na necessidade de amadurecimento profissional, entender melhor, porque a gente sabe que na teoria, tudo que a gente aprende na sala de aula, muitas das vezes, não é o que nós vamos observar em qualquer tipo de paciente, não necessariamente paciente neurológico, né? Então, isso eu já construí já desde da minha graduação. No final eu já sabia o que, que eu queria, até porque passei um ano também estudando, eu passei um ano também estudando. Dentro da própria faculdade, eu já estava estudando também para residência. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso também, sabe o que eu vou falar? Anatomia, fisiologia, isso aí a gente já tinha uma base quando a gente saiu da faculdade. Porém, existem algumas disciplinas, como legislação do SUS,
que é um pouco complicada, se a gente não ficar lendo, e eram umas três leis, Lei 8.080, 8.142, tinha outra. Então, isso exigia também um certo grau de organização. E isso, desde a graduação, se tornou um pouco importante isso para mim. Por quê? Porque eu decidi estudar também, junto com a matéria do período que eu estava cursando. Foi desafiador um pouco, foi. Foi um pouco desafiador, mas está aí o resultado, né? Cada um sabe o que deve fazer para passar. Além disso, é bom frisar também que esse livro que tu acabou de citar aí, eu também tenho esse livro. Eu peguei também esse livro também. Mas também é bom frisar e Ele vai procurar alguém que atualizando, já né, Yuri? Ele vai fica atualizando. atualizando. Fica atualizando. Mas é bom frisar também, o livro ajuda bastante, bastante, mas é bom frisar também nos próprios residentes que trabalham no setor, né? Procurar, foi o que eu fiz no tempo também. Eu também fiz isso. Porque era bom a gente passar por um estilo de prova, porque a prova da Universidade Federal do Amazonas é totalmente um pouco diferente, lá do Sudeste, de outra cidade. Então, embora que a gente estude, mas a banca de cada instituição é um pouco diferente. Então, isso Exato. durante a graduação, porque se terminasse a graduação e a gente decidisse isso, ia custar mais um pouco, Eu entendeu? acho que esse é um dos problemas, né, Yuri? Acho que as pessoas elas começam a graduação e elas não se ligam que é na graduação que a gente tem que É, começar a ser profissional, né? é, Eles inclu- esperam, Inclusive também por causa que é durante a graduação que existe alguns tópicos, principalmente do currículo, que nós precisamos ter. Tem coisas que, quando termina a graduação, você não consegue mais voltar atrás, como participação é, de iniciação científica, algumas apresentações em congresso, participação de congresso, porque durante a graduação, por incrível que pareça, o valor do congresso ainda é mais barato para acadêmico, né? sim, Monitoria, isso ajuda muito também. Então, alguns fatores também influenciam, porque se você já concluir a graduação, não tem como mais você fazer uma monitoria, exato, que é o que exato. vale também, ponto. É bom conhecer, na verdade, o edital que você quer prestar, aquele concurso, que no caso foi da residência. E também porque eu me envolvi em neuro também, eu gostei de neuro. Eu gostei de neuro também, isso influencia também um pouco, porque não adianta a gente querer algo que depois a gente não goste, passa Então mal dentro feito. da graduação mesmo surgiu essa motivação. Dentro da graduação mesmo. Tu teve algum exemplo assim, alguma pessoa que tu via, poxa, essa pessoa era residente, ou não, foi de ti mesmo? Cara, mano, deixa eu te falar, foi de mim mesmo, velho. Foi de mim Entendi. mesmo. Foi de mim mesmo, por incrível que pareça. Eu me virei eu Ótimo. mesmo, foi. E Foi até você mais um já. pouco. Eu encontrei também alguns fisioterapeutas lá, mas como eu não conhecia muito, Aham. também, mas eu teve contato também. Ah, tá, lembrei do irmão, lembrei do irmão. Lembra do irmão? Chegou a lembrar do Eu acho irmão? que eu Acho não que o conheci Jefferson ele. lembra. Foi da Uninorte também. Eu também conversei com ele um pouco também, procurei também saber como era a prova. Eu tinha feito, na verdade, a prova, eu tinha feito uma prova um ano antes Para de eu saber estar como era formado, o para me processo saber como é que seletivo. era. Para me saber como é que era o processo seletivo. E eu fiquei com Entendi. essa prova, entendeu? E a Perfeito. gente fica estudando por essa prova. O Jefferson, qual foi a motivação? O que que ele pensava? Tinha alguém que ele via lá, sem ser o Yuri, né? Porque o Yuri já estava lá. Então, vamos resumir esse início aí, né? Na verdade, o início da graduação ali, também pelo sexto período, já pensava em residência, porque eu já tinha ouvido dentro da própria faculdade, né? Acho que quem sempre martelava e fala até hoje muito sobre isso é o Denilson, né? Então eu falava, caraca, que residência, mas bebê, pô, aspirar neonato, UTI, não, cara, isso não é pra mim, não. Eu gostava muito e gosto até hoje de ortopedia, né? Então, caramba, eu queria uma residência em ortopedia e não tinha em Manaus. Não tem em Manaus ainda, né? E aí era uma escolha, né? O que que é menos pior? Neuro ou
neonato. E aí eu prestei ali focado para neuro e foi quando eu passei, né? Então, para ser sincero, eu nunca fui fã de neuro durante a faculdade, nunca entendi neuro muito bem durante a faculdade. Então, para você acha que você que tem dificuldade de entender neuro ou qualquer outra disciplina, cara, eu não suportava neuro. Eu estudava com uma colega, ela que me ensinava. Eu era o fanático ali da ortopedia, LCA, fratura. E aí, quando eu passei na residência, mudou totalmente a minha vida, né? Então, agora eu vou focar aqui, tanto que hoje, acho que 98% da minha agenda, da minha empresa, é de pacientes neurológicos, né? Então, esse processo fez mudar tudo. A escolha é sua. Você decide o que você vai fazer. Ai, não, não quero, não tenho o que eu quero, não vou fazer. Ou você vai, toma em frente, né? Um incentivo muito grande que eu tive para fazer residência é o salário, né? Poxa, um É recém-formado verdade. ganhando R$ 4.000 para estudar e sair com certificado de especialista. Isso é uma motivação muito grande. Lógico, tinha o Yuri, que foi uma peça fundamental para mim adentrar na residência. O cara me ajudou de maneira surreal aí, organizando certificado, enfim, né? Mas, poxa, quando você pensa no salário e você pensa no aprendizado que você vai ter, aprendendo com referências lá dentro, aprendendo com pessoas que estão no mercado, ó, há muito tempo, fora a experiência que se aprende. Nossa, então, assim, até se fosse sem receber ali a metade do salário, já compensaria pelo know-how que você tem, pelo network que você pega com as pessoas, você já sai da residência como eu saí muito bem visto no mercado e desde então nunca fiquei sem paciente. A agenda foi só subindo, 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 porque as pessoas já iam vendo o que eu fazia durante a residência, né? Então, acredito que isso é um dos principais potenciais que acabaram me puxando ali para a residência, né? A Giovana perguntou o nome do livro. Eu dei um Google aqui rapidão para saber exatamente como é o nome que está lá. E é Fisioterapia, Residências em Fisioterapia. É um livro Isso, verde da Sanar, tá? É. exatamente. E a E Sana assim, nem está patrocinando a gente, né? A gente tá... nem tá É patrocinando, mas verdade. a Giovana tá pedindo para entrar aqui. A gente vai fazer uma entrada triunfal, Giovana. Calma aí, que a gente vai te apresentar, falar quem você é e já vamos lhe colocar aqui no nosso podcast live aqui. Eu tenho duas perguntas agora para vocês, bem interessantes. Porque assim, dentro da residência, a gente acha que é só chegar lá, trabalhar, estudar, mas eu percebi que do tempo que eu entrei na residência até o tempo que eu saí, eu cresci muito profissionalmente, principalmente, e pessoalmente. Então eu consegui me comunicar melhor, eu consegui conversar com outros profissionais de forma melhor. Eu realmente aprendi as áreas que eram propostas na residência, como neurocirurgia, a parte ali até da respiratória e hospitalar, que a gente também era inserido dentro do hospital. Mas deixa eu perguntar para vocês. E aí pode ser um pode responder uma e o outro pode responder a outra. O que mais mudou quando você entrou na residência? O que que mais você aprendeu? O que que você entrou lá e saiu sabendo assim? O que que você acha que conseguiu perceber? E a outra pergunta é: o que ninguém conta da residência, mas você só sabe vivendo? E aí vocês podem, o Jess pode responder a primeira, o Yuri pode responder aí a segunda. Responde Responder a primeiro. primeira, né? Hã? Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Na prática, o que mais mudou na sua formação após a residência? Experiência. Experiência de quê? Lidar com o paciente, falar sem medo. Bora, você vai fazer isso e por isso. Toda sexta-feira na residência a gente tinha reunião com os médicos, né? Então a gente estudava o caso do paciente a fundo, o exame do paciente a fundo. Então a gente aprendia tudo da vida do paciente a fundo. E a gente ia falar com o paciente com muita propriedade do assunto da patologia que ele tinha, da doença que ele tinha. Muitas das vezes a gente tinha muito mais contato do que o médico, que vai uma vez ao dia, né? Às vezes tem paciente que a gente vai 2 vezes ao dia. Então a experiência, a abordagem e que a gente aprendia a ter com esse paciente
foi assim que você. Porque a residência, ela é muito mais para quem é recém-formado. É proibido quem já está formado há mais tempo? Não, não é proibido. Mas um recém-formado que entra, que está aprendendo a engatear no mercado e entra ali naquele campo fértil, campo minado de aprendizado, cara, você sai dali sem medo de atender. Tu entendeu? Então isso gera muita confiança e autoridade de você perante seu paciente. Então seria isso. É verdade. Inclusive também melhora um pouco também a questão do raciocínio clínico, né? Nós na graduação ensinado muito, tipo assim, os sistemas de forma diferente. E quando a gente vai tratar um paciente neurológico, a gente observa que não é só uma simples hipertonia que ele tem. Essa hipertonia não gera só um déficit do controle motor nele, afeta também a respiração, afeta outros sistemas também. Então, isso a gente tem uma visão mais ampla do paciente. Interessante isso aí. Exatamente. E assim, E o que ninguém te contou sobre a residência e você só descobriu vivendo ela. O que que vocês poderiam falar em relação a isso? Bom, primeiramente, né? Primeiramente a carga horária, né? Primeiramente a carga horária. Então, muitas das vezes a gente fica quase o dia todo no hospital, isso vai depende muito também do setor que é demandado para a gente atuar. Existe também alguns setores que é longe também do local no HUGV, a gente não fica só no HUGV, porque querendo ou não, tem um campo também da atenção primária, na unidade básica de saúde, que favoreceu um pouco aqui para mim, porque eu moro próximo da Zona Leste, né? Mas quem mora próximo, longe de lá, tem que vir para cá cedo e sabe que na unidade básica de saúde a gente tem que chegar mais cedo do que no próprio hospital. E a gente tem que ter essa visão, não só com paciente neurológico, a gente pensa que a gente vai tratar só paciente neurológico. Não, a gente trata diversos tipos de pacientes, principalmente na atenção primária. Porque, querendo ou não, na atenção primária já é resolvido 80% dos problemas da saúde da população. Né? Lá, quando a gente, num simples é, palestra, um simples panfleto, orientações com a equipe multidisciplinar, que é um outro fator também, porque isso não é muito também abordado na faculdade, um trabalho em equipe multidisciplinar. Geralmente a gente trabalha com diversas profissões, nutricionista, assistente social, e aí isso demandou um pouco da gente entender como essas outras profissões elas trabalham também, como que elas atuam também, porque querendo ou não influencia também, se a gente for pensar, influencia também no prognóstico do paciente. Muitas das vezes é uma disfunção motora que ele possui, mas ele tem um fator também psicológico envolvido, um fator nutricional também envolvido, que a gente precisava entender também como era que as outras profissões atuavam. E também E eu acho trabalho em equipe, interessante, né? Yuri, que a gente tinha também, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, mas que uma reunião clínica aonde cada especialidade tinha a oportunidade de falar a sua visão sobre tal patologia ou tal paciente. Exemplo, o psicólogo, ele pegava o caso de um paciente, um tumor cerebral meningioma, e tentava explanar ali sobre esse tumor, Uhum. meningioma, é, enfim, na qual ele falava a visão da psicologia em relação a esse caso clínico. Então a gente conseguia entender vários mecanismos de outras áreas, não Uhum. só a parte da psicologia, mas a parte também dos médicos, como o Jefferson falou, da parte da nutrição, da parte ali dos educadores físicos também, os profissionais da educação física. Então eu achava extremamente completo mesmo para a gente que estava estudando, porque a residência é um local de estudo Para e de estudo. aprendizado, mas que a gente também estava ganhando, né? Ganhando experiência. Por isso que eu aprendi muito, eu me tornei mais profissional, eu consegui me comunicar melhor, então, e até mesmo melhorar os meus atendimentos. Mas falem aí pra gente como era dentro da residência, desde que você entrava no hospital até o momento que saía. E como era esse tal do estágio optativo aí, que o Gerson falou que foi conhecer lá em São Paulo, enfim. Eu não teve muita essa oportunidade do estágio, por causa que no meu tempo foi da pandemia, né? Inclusive, foi outra coisa que eu programei, que não deu certo, por causa que durante a pandemia
Ninguém poderia sair de nenhum estado, não poderia mais fazer nenhum estágio, não poderia mais para nenhum lugar. Piorou dizendo que era de Manaus, né? Devido ao caso que aconteceu aqui em Manaus. Mas depois, quando o Jefferson entrou no outro semestre, no outro grupo lá de residência que tinha passado, aí o Jefferson já participou aí. Ele tem mais propriedade para falar disso do que E, eu. e como era a tua rotina, Yuri, dentro Hã? da residência? Dentro da residência, bom, a gente começava de manhã cedo, a gente tinha que estar lá de manhã cedo, já existia já a própria alimentação, café da manhã. É bom frisar isso que de forma gratuita, não era nem descontado, né? Não era nem descontado da nossa bolsa. E nós ficávamos lá das 8 da manhã, se eu não me engano, das 8 da manhã até as 11 horas, às 11h30, se eu não me engano. E depois a gente tinha que almoçar meio-dia, depois a gente voltava. Muitas das vezes a gente iniciava pela parte da manhã no ambulatório, pela parte da manhã no ambulatório, E tinha ou também as pela parte da disciplinas tarde. online, né? Tinha disciplinas online. Algumas disciplinas online e outras presencial. Algumas online e outras presencial. Isso dependia muito do professor daquele tempo. E também durante a pandemia, tudo foi online. Nesse período, Entendi. tudo foi online. E o estágio optativo, Jefferson, como é que foi? Como é que tu conseguiu? O que que é isso que a residência te proporciona dentro da própria residência que tu estava inserido? Então, pessoal, quando você se torna residente, você tem a opção de fazer um estágio optativo de 1 mês em qualquer hospital do mundo. Qualquer hospital do mundo. Basta você mandar uma carta e o hospital te aceitar, tá? Porém, todavia, lógico que você vai ter várias recusas, né? E aí, eu tive uma brilhante ideia que eu queria conhecer mais de um hospital, que eu acho que nunca ninguém tinha feito isso de conhecer dois, né? Então eu bandei no meio esse 1 mês. Então eu dividi 15 dias em um hospital público, o melhor hospital público do Brasil, no Hospital das Clínicas, né? Então era urgência e trauma, uma experiência totalmente diferente do que a gente não tinha ali no HUGV. Então essa era a ideia, sair do teu conforto, ver algo que você não via no dia a dia. E os outros 15 dias eu escolhi o Hospital Israelita Albert Einstein, que é o melhor hospital particular do Brasil, né? E está entre os melhores do mundo. Então foi duas experiências totalmente diferentes, né? O melhor hospital público e o melhor hospital particular. Lá a gente ficava só com o paciente da reabilitação neurológica. Então a gente conseguia ver como que era uma reabilitação mais avançada, com robótica, com isso, com aquilo de que eles faziam lá no Einstein, né? Então, uma coisa que eu vi de interessante lá, né? A gente faz muito bem o nosso trabalho aqui, viu? Para trabalhar lá, você precisa ter dois cursos base. Quem é, quem chuta? Trabalhar na reabilitação neurológica do Einstein, você precisa ter dois cursos bases. E aí, Yuri, o que tu acha? Dois cursos bases, É, FNP, PNF, primeiro curso, qual é o outro? e o Bobat. outro e o outro Bobat, tá? Quando eu Ah, estava lá, não maravilha. necessariamente eles estavam pedindo Bobat, tinha fisioterapeutas que não tinham Bobat, mas a maioria tinha PNF, né? Mas quando eu estava saindo, já estavam mudando ali a rotina e alguns fisioterapeutas já estavam iniciando o Bobat, né? Então são duas terapias ali de muita mão. Não é nenhum robô, não é nenhum aparelho, é o que? Bobat e PNF, raciocínio clínico. Com Clínico. raciocínio clínico você resolve tudo, cara. Tudo. Tem uma frase até que a gente fala, né? Nem todo físio de ortopedia atende neuro, mas todo físio neurofuncional atende um caso de ortopedia, né? Ortopedia. Exatamente, exatamente. Cara, fantástico, fantástico. Eu também fui para HC e lá foi uma experiência surreal, né? A gente também vê as coisas que a gente via lá aqui, mas lá é uma coisa assim de outro mundo, né? Muitas pessoas, então é muita coisa acontecendo na cidade. Gente, depois que a gente saiu da residência, a gente foi virar professor, principalmente eu, o Jefferson e o Yuri, que está aqui. E a gente teve a brilhante ideia de fazer uma mentoria para ajudar pessoas ou alunos que almejavam alcançar a residência. E aí a gente fez. Então eu e o Jefferson tivemos o pensamento, o Yuri também deu aula de saúde coletiva, de legislação do SUS para gente. E
na primeira turma nós tivemos uma aprovada. E eu vou chamar ela aqui porque ela vai falar um pouquinho da experiência dela, tanto com a mentoria quanto com esse processo seletivo que ela passou. Então, como é que foi, o que que ela sentiu, enfim. Tá aí ela, a nossa aluna Giovana. E Olha aí, Giovana, como é que ela! tá? Olha ela. Boa Primeiramente, noite. primeiramente meus Boa parabéns para noite. você pela sua Verdade. Obrigada. aprovação. Eu espero que nós tenhamos feito, tenha sido importante realmente nessa caminhada. As aulas que a gente ministrou para você, os professores que a gente trouxe também na mentoria. E eu queria saber de ti, como é que tu tá? Como é que foi? A emoção assim de saber que tu realmente passou nesse processo seletivo aí que, convenhamos, agora realmente está mais difícil de passar, hein? Boa Pior que é noite. mesmo. Verdade, nossa. Quando eu vi o e-mail, eu fiquei incrédula. Eu admito que eu tive que gravar, porque eu não estava acreditando no primeiro momento. Agora já acreditei, já enviei a documentação, recebi o e-mail, né, de confirmação do, do HUGV e agora já estou ansiosa pelo primeiro dia. Legal, legal. Yuri, Jefferson, fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar alguma coisa dela, para ela falar aí pra gente um pouquinho dessa experiência que ela está vivendo em ter estudado, ido atrás de estudos, de pessoas que realmente entraram na residência para poder entrar Giovana, também. deixa eu te perguntar. Se você acha se você tivesse estudado sozinha, teria dado certo? Não, com certeza não. Eu sempre falo que quando eu olho para a Giovana do primeiro período, ela já sabia o que queria, mas eu tinha uma certa insegurança, de uma certa forma. Como estudar? O que estudar exatamente? E por que não buscar pessoas que já passaram por esse processo, né? Porque elas já têm mais experiência com isso. Então, a mentoria de fato foi uma luz porque eu sabia, né, que vocês iriam orientar ali corretamente. E também na época que eu estava entrando tinha questões de currículo. E como você falou, o networking, ele é extremamente importante. No final, não precisou, né, mas isso não elimina em nada, até mais lá na frente, de repente um concurso, algo do tipo. Isso também vai ser muito bom. Perfeito, perfeito. Yuri, tu quer perguntar alguma coisa? Sim, Giovana, e durante esse período, quando você participou da mentoria, como você já citou, a gente deu à luz para os assuntos mais principais que você tinha que estudar. Sozinha depois, como foi esse seu planejamento? Você tinha um planejamento diário a cumprir, uma meta? Como é que foi? Exatamente. A mentoria entrou principalmente nessa questão da organização dos estudos e de como estudar. E a partir dali eu entendi quais eram, por exemplo, os livros que eu deveria procurar, os assuntos que eu deveria procurar e como, né, onde eu deveria encontrar essas respostas. É muito interessante isso, né? Porque quando a gente olha o edital, tá lá no edital, não é mais aquela coisinha igual como era durante a faculdade, não, que o professor, professor, foca nisso, foca Exatamente. naquilo. Quando a gente vai olhar o edital, É já é um você assunto por amplo. você. Patologia, lei, isso daí, umas 4 linhas, e a gente não sabe o que vai cair, né? Então, isso, no início, é assustador quando a gente olha, né? É assustador. Exatamente. Eu Por acho que isso que por isso que é interessante ter alguém que realmente já fez, já foi por esse caminho e ajudar essas pessoas realmente, né? sim, exatamente. Até porque, se no meu tempo, isso foi no meu tempo, né? Principalmente na de neurologia, na de fisioterapia neurofuncional, tinha uns livros, ainda davam a bibliografia. Quando dá a bibliografia, ainda a gente ainda está seguindo um caminho. Ainda tem um livro que está seguindo o caminho, seguir por esse caminho. Dessa bibliografia sugerida que era igualzinho mesmo que caía na prova, era igual como estava lá nessa bibliografia. Porque agora, na nova residência que tem, somente do Enare que tem, se eu não me engano,
eles não dão quase biografia não, para estudar. É uma ou outra, né? Porque E assim, é, Giovana, fala pra gente qual foi o programa que tu foi aceita e se tu já tem contato com alguma pessoa lá de dentro, conversando, entendendo o que que é isso, como foi também a questão das documentações, o que que tu fez, por onde tu foi e como é que tu vai começar essa residência aí. E calma. Então, eu consegui ir pelo HUGV. Nossa, com relação à documentação, foi muito burocrático. Quando você olha o edital que eles colocam, os documentos que eles precisam, eles não especificam. Tem documentos ali que são para estrangeiros. Gente, eu nunca tinha ouvido falar naquilo na minha vida. Então eu fui buscar novamente orientação. Comentei, né, com o senhor, né, aqui mesmo no Instagram, no privado, o professor, que documento é esse? Ele não, a instituição enviou. Gente, a instituição não enviou todos Em os documentos. anexo, né? Não enviaram. Eu tive que enviar um e-mail para lá e pedir os documentos novamente. Tive que ir na faculdade para acelerar a questão da colação de grau. Mas com relação a isso, eles estão bem flexíveis até. Se você já tiver, por exemplo, eu vou formar oficialmente na Colau Grau mês que vem, então é aceitável. Perfeito. E qual foi a residência mesmo que tu passou? Foi hospitalar, né? Hospitalar. Tu já tem contato com alguém lá dentro, assim, que tá nessa mesma residência? Não. Particularmente, eu já tive uma experiência dentro do HUGV. E os únicos nomes que eu conheci lá dentro foi o seu e o do professor Jefferson. Muito bem falados. Quando eu fui montar lá os documentos, eu vi que o nome de vocês ainda está ali. Perfeito, perfeito. Geo, queria te parabenizar realmente por essa tua conquista. Não só essa conquista, mas tu tá se tornando fisioterapeuta, né? Então, parabéns pela tua formação, parabéns pela tua aprovação e que tu continue nessa caminhada, diagonal para cima e que tu chegue, almeje todos os teus sonhos aí sejam, realizados, tá bom? Então, um grande abraço mesmo e parabéns pela tua aprovação. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, ao senhor e ao professor Jefferson também. Yuri, não cheguei a ter uma aula com você, né? Mas muito obrigada pela mentoria. E esse é o resultado, né? Ver que os meus mentores eram formados torna cada vez mais. Me mostra que é possível o sonho da resultado. Muito obrigada. Perfeito, Show, perfeito. Giovana, perfeito. parabéns, viu? Sucesso nessa nova trajetória. Isso é só o começo. É sim. Muito obrigada. Parabéns, Giovana, viu? Muito Giovana, obrigada, fica, prazer. fica à vontade para te ficar aqui, ou então se tu quiser sair, a gente vai começar o tema da neuro, realmente o que que a gente está fazendo para atender os nossos pacientes, entender um pouquinho, qual foi a motivação também para a gente entrar nessa área de neuro, então fica à vontade, tá bom? Tá ok, muito obrigada. Boa noite. Tá, boa noite. Show, show de bola. É isso, né? A gente fica extremamente feliz por estar ajudando não só ela, mas vários outros alunos, né? E aí tem alguns comentários aqui que falaram: ah, a minha motivação foi Renan, ah, a motivação foi o Jefferson. Então a gente fica extremamente feliz. Ah, a motivação foi Yuri também. Então, legal saber que vocês estão aí, nos acompanhando e se motivando aí com as nossas rotinas. E aí a gente entra, na parte de atendimentos neurológicos. Assim, quando eu entrei na faculdade, Nunca nem vi. eu não queria, não sabia o que que era a parte neurológica e eu queria esportiva. Eu só queria esportiva. Mas eu comecei a estagiar numa clínica que pegava tudo. Era esportiva? Era, mas pegava tudo. E aí lá eu vi uma primeira paciente de neuro. Pô, uma paciente completamente complicada, AVC, flácida, hipotonia, enfim, não levantava da cama, né? E ela ainda ia pro consultório lá, ficar deitada no tablado pra gente fazer o trabalho. E, pô, eu achava muito chato trabalhar com ela. Muito chato. Mas quando eu conheci um professor, e eu sempre cito ele aqui, vocês conhecem também, o professor Einer, dava gosto de ver as reabilitações dele na aula, porque ele mostrava muita reabilitação. E aí eu comecei a pegar o gosto pela neuro. E aí eu fui, me formei, e os meus pacientes a domicílio,
era a maioria neuro. Então, por isso que eu tive a vontade de me especializar mais ainda nessa área na residência. Mas eu queria perguntar de vocês, o que que motivou vocês a realmente querer a parte neurológica e se é isso mesmo que vocês querem? Tá me ouvindo? Sim, pode ficar à vontade. Falhou aqui um pouquinho, aí eu não entendi direito como foi a pergunta. Qual foi a motivação de vocês entrarem para a área da neuro? Tá, entendi. A motivação. A primeira motivação, bom, Salário. quando eu estava na faculdade, eu também, a primeira pós-graduação também que eu fiz foi em traumato. Eu Miguel. primeiro queria traumato, sempre a gente vai para traumato, quando termina a faculdade, sempre a gente vai para traumato. Porém, terminou o que aparece pra gente na maioria das Pior, vezes é né? traumato. Pior. E ó, a primeira coisa que aparece, a gente vai fazer logo uma pós em traumato. Mas o que foi que aconteceu? Tinha esse. Aí eu queria fazer essa pós-graduação em residência porque também apareceu também os pacientes neurológicos para mim. E como vocês devem saber, muitas das vezes, dentro da faculdade, eu olhei também isso, YouTube, esse negócio de YouTube, internet, abre um pouco da visão da gente quando a gente vai pesquisar, aparece outros residentes falando como é que é a residência, tal, como é que ela funciona. Então, abre um pouco a nossa mente de também entender como é que esse paciente ele vai ganhar funcionalidade, porque muitas das vezes os alunos, até na própria faculdade, eles pensam que o paciente neurológico, a gente não consegue ganhar nada com ele, devido a ser uma patologia neurológica. Então, eles têm aquela mentalidade. Até quando a gente sai da própria faculdade, a gente tem com essa mentalidade, devido a ser uma patologia neurológica, progressiva, neurodegenerativa, aí a gente já pensa que o mesmo prognóstico clínico que é o médico ele vai dar, ele pensa que é o mesmo prognóstico fisioterapêutico. Mas não, é diferente. Então, isso foi também uma motivação minha para entender também como que eu vou atuar perante o meu paciente, porque querendo ou não, a gente sai também quando a gente não tem muita experiência, a gente tem medo de não, como que eu vou conduzir, como é que eu vou ter essa complexidade de caso clínico, é respiratório, é uma hipertonia, o que que eu vou tratar primeiro, ainda tem a expectativa do familiar, que também é envolvido também lá no meio, principalmente quando é, é domiciliar, porque querendo ou não, quando a gente está envolvido também no ambiente domiciliar, tem aquele familiar também com a expectativa dele, que está cuidando também do paciente. Então, não é só o paciente, é a família também do paciente, é ele, a família, os filhos, e a experiência que a gente precisa ter, como que a gente vai é, gerar esse benefício para o paciente através da reabilitação, que muitas das vezes isso a própria faculdade ela não ensina a gente, então a gente precisa procurar outros meios. E não há outro meio melhor do que a residência, porque lá você vai estar inserido em diversos ambiente clínico, em diversas patologias, muitas dessas patologias até rara, não sei se vocês pegaram algumas patologias raras dentro da própria residência, que é só mesmo dentro da residência que a gente vai ver esse tipo de patologia. E como que nós vamos atuar? Então, lá dentro da residência não tem isso. Eu não vi na faculdade. Lá tu vai ter que pegar o livro, estudar mesmo, procurar algum artigo, ler, entender e colocar o teu raciocínio clínico em prol daquele paciente que tu está cuidando. Show. Entendeu? Jefferson, esqueceu a pergunta. Não lembro ainda dessa. O que que motivou seguir na neuro, né? Como eu falei lá no início, se fosse motivação para entrar na residência, não era motivado pela neuro, né? Era o que tinha mesmo. Você sabe que eu não tenho papo na língua. Então era o que tinha, foi o que eu fiz e deu certo. Depois que eu entrei, passei 2 anos vendo neuro de manhã, de tarde e de noite, de madrugada, estudando. A minha vida mudou e passou a focar em pacientes neurológicos, né? Ver a evolução dos pacientes ali e de pessoas que falavam que paciente neurológico não evolui e a gente conseguir provar o contrário disso é muito satisfatório, né? Então a gente sabe, a gente que trabalha, quem trabalha com Eu paciente acho, eu neurológico. acho que esse é um dos maiores medos, né, das pessoas É, que
não consegue Talvez, realmente né? atender neuro, né? Não queira pegar por medo de não entregar, né, Isso, resultado, né? Porque exato. a gente sabe, a gente que atende paciente neurológico sabe o prognóstico durante a avaliação e durante ali, as Durante o primeiras sessões tratamento. desse paciente, né? Tanto Exato. que a É, gente pou, fala pou- é, isso pou- para a é poucos família. pacientes que é poucos pacientes que entendem que ele procurar um fisioterapeuta logo no início, o prognóstico ele vai ser melhor. Poucos pacientes que entendem isso, E entendeu? é, É poucos também, influencia também pela própria medicina, poucos médicos eles avisam isso também para o paciente, eles aconselham sim. o paciente também. Isso é verdade. Isso tem mudado muito, graças a Deus. Muitos É, colegas médicos da qual eu trabalho, eles já conseguem enxergar o nosso trabalho como sendo essencial para esses pacientes, né? Assim como eu pego o paciente que foi negligenciado por muito tempo sem físio, eu pego o paciente indicado de um outro dia pós-cirúrgico para iniciar o tratamento. Médicos, neurocirurgiões, ortopedistas, enfim, né? No geral, que já conhecem a nossa importância do nosso trabalho aí crucial. E aí, conforme você falou, Yuri, a importância da gente nos primeiros dias para esse paciente é surreal, né? A gente sabe que nos 3 primeiros meses o pico de neuroplasticidade é muito alta nesses é, pacientes, né? Ah, significa que depois não vai ter mais? Não falei isso. Estou dizendo que nos 3 primeiros meses é muito maior. E aí depois a gente consegue fazer um intensivo com esse paciente, né? E aí o prognóstico logo tende a mudar, né? E Ô, tem que Gerson, tu ser falou uma muito coisa melhor. que a ciência traz pra gente, mas há alguma coisa que a teoria ela não traz, mas que a gente consegue ver claramente na prática clínica, envolvendo o tratamento neurológico, tanto de AVC, quanto de Parkinson, quanto há alguma coisa assim que a gente não vê nos livros, mas que há na prática clínica, na realidade? Não posso nem dizer que não tem, porque já tem alguns estudos que já estão apresentando, mas assim, o fator social da família, a interação da família. Eu não pego um, Contexto, né? você não uhum, pega um estudo falando de família. Difícil. Se você for é, pesquisar, tem. Aí o estudo vai abordar contexto social como um todo, mas ele não vai falar família e abordagem positiva, que é um dos pilares do PNF. A gente Então, costuma assim. Por exemplo, tem ali um desenho, num artigo tal, e aí a gente faz tudo certinho, mas a gente vai ver o resultado não foi igual ao do artigo. É totalmente claro. diferente. E agora? Claro, exatamente. Aí é a hora que você sabe fazer o pulo do gato, né? Aí que tem as manhas. Quem não tem as manhas não entra, não. Isso você só vai aprender com experiência de atender. É é. impossível você saber moldar o paciente quando não deu o resultado que você queria logo de cara. Quem disse que eu conseguia? Eu não conseguia. E quem me ensinou isso muito foi 2 anos durante a residência, né? Então, atendendo o paciente às vezes de manhã e de tarde ali. E mesmo assim, o paciente não evoluía. Ele perguntava: e aí, eu vou melhorar? Eu vou andar? Né? O paciente quer saber isso quando ele chega pra gente na avaliação. Quando que eu vou voltar a andar? Quando? E Eu aí, o vou que que tu voltar a andar, responde, doutor? fisioterapeuta? O que que tu responde, né? Então, se você não souber avaliar muito bem, você não consegue dar um prognóstico real para o paciente, tá? Exatamente. E entrando assim Até na também parte de. porque, né? Até Pode falar também aí. porque nos artigos é a base para a fisioterapia base, não é só os artigos que mostram isso, também vai da experiência clínica do próprio fisioterapeuta, também das escolhas do paciente. Então, é três pilares que tem no PBE, né, na prática baseada em evidência. Então, a gente precisa entender isso, porque se você lê os artigos como os artigos eles se encontram, ele não tem outras variáveis. Tem, tem na metodologia dos artigos que eles têm um critério de exclusão deles critério de que foi excluído no próprio artigo, né? Com muita coisa, com tantas variáveis. A gente vai excluir ele. Ah, eu vou excluir só porque está aqui no artigo. Foi critério de Exato, exclusão, exato. vou excluir. E aí, Não, quando isso a tem gente que. fala de particularidade, vem o tema avaliação, né? É, existe realmente uma receita de bolo? Eu tenho que fazer todas as avaliações de sensibilidade, reflexo, tônus, coordenação, força para todos os pacientes? Ou eu tenho que ser mais focado naquilo que eu vejo que o paciente precisa? Ou que eu vi o paciente ali e eu já tenho que direcionar essa avaliação? Como é que funciona mais ou menos essas avaliações
nas particularidades dos pacientes? Bom, Bom, tudo vale primeiro da anamnese. Primeiro, a queixa principal, a gente ouvir o paciente, a queixa principal dele, porque tudo que a gente aprende na faculdade, se a gente for aprender, melhorar a marcha, melhorar equilíbrio, melhorar a força muscular, melhorar a ADM de ombro, melhorar a funcionalidade do membro superior, mas a gente precisa procurar entender o que o paciente ele quer, que é fundamental. A queixa principal dele. Ele vai chegar com uma queixa principal. E mediante essa queixa principal, é importante analisar, fazer uma análise, uma avaliação em todos os sistemas? Sim, mas é importante também lembrar que existem alguns testes funcionais que a gente precisa realizar com o paciente para a gente entender. A gente não vai tratar ele logo na primeira sessão, a gente precisa ter testes específico para cada região do corpo, alguns testes funcionais para saber como que está a marcha do paciente, como é que está o ADM do paciente, também é importante saber a força muscular dele, para nós entendermos, para depois inserir esse paciente no contexto da própria fisioterapia neurofuncional. A gente vai trabalhar aqueles objetivos e conduta que a gente trabalhou com o paciente, mas mediante uma avaliação. Não que não seja importante. É bom importante a gente saber também sobre a sensibilidade. É importante sobre a sensibilidade? Sim, porque querendo ou não, a gente pode utilizar uma eletroterapia e eu preciso que esse paciente ele dê feedback para mim se ele está sentindo lá o aumento da intensidade. É importante, mas tem algumas coisas também que a gente aprendeu durante a faculdade que eu não, no meu ver, no meu olhar clínico, eu não acho muito importante. Por exemplo, assim, Jefferson, eu fui avaliar uma paciente hoje que tônus dela, e aí pra gente que conhece, é Ashworth 5, né? Então extremamente tonificada. Tinha clonus. Era necessário fazer um teste de reflexo? Quem atende sabe que vai dar o quê? Hiperreflexia, né? É, A gente sai muito engessado da faculdade, né? É normal isso, pessoal. Você aprende a fazer ficha, 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 ficha. é, Pessoal, quando você vê um clonus, aquele movimento involuntário, você já sabe que o paciente vai ter aquela tríade ali, né? Provavelmente hiperreflexia, clonus, sinal de Babinski, né? A tríade de uma lesão piramidal, né? Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia mesmo. Respondendo a pergunta aí do doutor Christian, né? Ele perguntou quando o paciente vem com 10 sessões passadas pelo médico, como é que eu lido com isso, sendo Que que o foi, paciente. que foi a mesma coisa que o Carlos perguntou. Pode continuar. Como é que eu lido com isso, sendo que a família muitas das vezes vem o médico com uma verdade absoluta? Depende muito da área, né? Se é um paciente da ortopedia que está com dor, com pós-operatório, geralmente pós-operatório ele já tem ali 3 meses, a gente sabe que ele vai, show, beleza, vai evoluir esse cara, vida que segue. Agora, o paciente neurológico, vir com 10 sessões é é, complicado, né? Não adianta, pessoal, não adianta você ir contra a crença do paciente. Não adianta você brigar com, isso aqui é errado, o médico tá errado. Não, você só vai talvez perder o paciente, ainda perde a confiança do médico. Você precisa mostrar com o seu trabalho o quanto é a importância de ser mais ou menos sessões. Faça uma boa avaliação, use a sua experiência e fale para o paciente: bom, baseado no que eu vi aqui no seu João, ele vai precisar disso, disso e disso. Mas para fazer isso, no primeiro mês ele vai fazer assim, no segundo mês ele vai fazer assim e no terceiro ele vai fazer assim. Então é impossível a gente fazer isso em 10 sessões, dona Joana, ou acompanhante, né? E a paciente vai entender o que está acontecendo ali, ela vai ver que não é resumido em 10 sessões. Mas para você passar isso para o paciente, você precisa passar com autoridade e firmeza no que você está falando. Não pode ter achismo ali, eu acho que ele vai ficar assim. Firmeza. Você não está fazendo promessa de cura, tá? Aí a Você não está importância da fazendo. comunicação também, é. né? Exato. A importância Explicar para de o ter uma boa paciente. comunicação com a família, né? Porque quem vai fechar ali, muitas das vezes, é a família, né? Então o paciente ele está sendo ali só o paciente em si, tá bom? Ô, Yuri, Eu não sei se tem já uma aconteceu pergunta isso com você. aqui. Tem uma Eu não sei pergunta se aqui do já aconteceu isso Debson. com você. A pergunta? Do Debson. Ele perguntou aqui: Fala aí. qual membro devemos mais dar atenção no momento da reabilitação neura? Eu acho que é neurológico. Os membros inferiores ou superiores?
do paciente neurológico, aí tudo vai depender da avaliação. Por exemplo, eu vou dar aqui uma, uma dica. Uma dica. Eu sempre busco saber qual é queixa principal do paciente. O paciente ele vai falar isso para a gente. Muitas das vezes, assim, é bom fazer uma avaliação de todo o paciente, mas eu preciso entender também esse paciente como um todo. Como é que está a parte respiratória dele? A parte respiratória do paciente é importante também, porque eu não vou trabalhar com ele, vamos dizer assim, um exercício de treino de marcha na primeira sessão, só porque foi a queixa principal dele, principal. Ah, eu não consigo andar direito. Bom, mas para mim andar direito, para mim caminhar, para mim ganhar força muscular, para mim ganhar equilíbrio, eu tenho que tratar várias variáveis. Então, para manter o equilíbrio, eu preciso de força muscular, eu preciso de flexibilidade, eu preciso de condicionamento cardiorrespiratório com esse paciente. Então, muitas das vezes o paciente ele vai chegar com aquela queixa que ele vai querer. Ah, eu quero caminhar, eu estou com dificuldade. Mas eu tenho que explicar isso para o paciente, que eu vou trabalhar isso que nós chamamos na fisioterapia de um objetivo a longo prazo. Um objetivo a longo prazo. Então, para mim ganhar esses objetivos a longo prazo, primeiro eu tenho que tratar outras variáveis a curto prazo, que é força muscular, equilíbrio, para mim depois pensar em trabalhar membros inferiores desse paciente, se for a principal queixa principal do paciente. Certo. Então vai depender na avaliação ali, né? Vai Se depender da avaliação. qual é o membro que está mais funcional, qual é aquele O que a membro gente que tem está um mais prognóstico funcional, melhor. Entendi. Assim, quando a gente começa a realmente se destacar nessa área, a gente começa a receber mais pacientes, mais contatos, um fala daqui, outro fala dali, a gente vai fazendo ali um network com o médico indica daqui, o médico indica dali, enfim. Nessa, o Jefferson montou uma empresa na qual ele faz atendimentos a domicílio e aí extrapolou, né? Até viralizou vídeos aí com mais de 500 mil de views. E aí eu queria saber, como é que tu lidar nesse dia a dia maluco aí de 10 atendimentos por dia e ainda ter que atender mais pacientes do que tu suporta, né? Porque passou do limite aí. Já tem paciente demais para tempo de menos. Como é que tá a tua empresa? Como é que tu faz para gerir os fisioterapeutas que estão trabalhando contigo aí no dia a dia? Aquela, né? Então vamos lá, pessoal. Como o Renan falou, chega um momento que a gente constrói isso com muito suor, né? Não foi de um dia para noite. Chegou dias de eu ter um paciente, né? Estava no início da graduação, né? No final ali, acabou de formar, é normal. Mas à medida que você vai atendendo, seu trabalho vai crescendo, né? É impossível, né? Isso não acontecer se você faz um bom trabalho, né? Contrário também é verdadeiro. Se você faz um mau trabalho, vai se espalhando, né? Mas hoje, 2025, 2026, a gente teve uma crescente muito alta de pacientes que procuraram nosso serviço aqui para ser acompanhados, né? Pensando nisso, então eu abri empresa, né? E não só de fisioterapeutas, né? Muitos pacientes procuravam ali um acompanhamento. Ah, o senhor conhece um técnico de enfermagem? O senhor conhece um enfermeiro? Conhece um médico? Conhece um nutricionista? E aí eu vi nisso uma oportunidade de um negócio e de expandir esse atendimento, né? Porque a gente precisa pensar, pessoal, para quem está aqui acadêmico e para quem está aqui é profissional, que você não vai ter o pique de atender 10 pacientes como eu atendo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Essa sua coluna não vai aguentar. Hoje a minha coluna já grita, entendeu? Então você precisa ter em mente que você não vai ter esse pique, esse porte físico, né? Então você precisa criar algo para que te gere renda sem que você esteja lá trabalhando necessariamente, O né? Christian Então, perguntou como tu concilia a natação. Eu acho que a natação que é o segredo, Christian. né? Faz parte, faz parte. Nem que seja uma vez na semana, né? Mas assim, essa é uma das coisas principais também, né? Exercício. Se você não faz exercício, meu amigo, você não carrega um paciente neurológico de 100 quilos, de 80 quilos, paciente flácido que acabou de ter um AVC,
e precisa colocar em pé. Se você quer fazer um trabalho que preste, que não é só chegar lá, dar choque, alisar o paciente, fazer mobilização passiva, você precisa fazer esse exercício para ter força lá. Porque senão, né, você sabe que a gente se prejudica a nossa coluna e prejudica o paciente por não dar um tratamento eficaz ali, né? Então, exatamente pensando em tudo isso que eu resolvi expandir aí os atendimentos e gerar uma metodologia de atendimento, né? Então, se eu não estou ali presente para atender o paciente, quem trabalha comigo vai estar atendendo o paciente na mesma metodologia de atendimento, que eu preso muito parecido com o PNF, que é atender o paciente com muita abordagem positiva no conforto da sua casa e com segurança, né? Então, isso todos os meus colaboradores que estão comigo levam para casa de cada paciente aí. Show, show de bola. Só para a gente encerrar esse bloco da neuro, eu queria perguntar aqui, e aí um de vocês podem responder. Ah, o que que vocês dão de conselho para quem está querendo começar a atender pacientes neurológicos? Aquele que se formou agora, ou que está em uma outra área e não está satisfeito, mas quer começar ali a atender neurologia, pacientes neurológicos, AVC, Parkinson, Alzheimer. O que que vocês dariam de conselho para essas pessoas que estão querendo? Bom, primeiramente, né, primeiramente entender um pouco de anatomia, entender a anatomia, porque a anatomia do sistema nervoso, não estou dizendo aquela anatomia básica de sistema nervoso central, periférico, anatomia funcional mesmo, entendeu? Anatomia funcional mesmo. Anatomia funcional do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, porque é a base. É a base também para nós também entendermos alguns exames de imagem, porque geralmente o paciente neurológico ele vai chegar com exame de imagem. Então é fundamental a gente saber entender também quais são as áreas que estão afetadas, quais são a localização, a extensão da lesão, porque isso também influencia também o prognóstico, idade, extensão da lesão. Não quer dizer que a gente já vai dar, já, o paciente já veio com diagnóstico, mas aquilo vai ajudar a nortear nós a entender como é que se encontra essa patologia. Então, tem uma base, principalmente eu não vou ter ainda dinheiro para fazer um curso mais caro, mas entender pelo menos a base da cinesioterapia e da anatomia. A anatomia também é fundamental. Entender como é que o corpo funciona. E a Tem minha mais alguma coisa dica para falar? para você que quer iniciar no ramo da neuro, se você puder escolher um curso para fazer, faça o curso de PNF, né? Eu já PNF. atendia neuro antes de ter PNF, né? Já atendia neuro. Mas depois que eu fiz PNF, o conceito de tratamento, os meus resultados mudaram completamente, né? Eu não ganho nada para isso. Eu só passo o que é bom. Então, se é um curso de qualidade, eu passo e é o que eu falo pra vocês. Isso eu já ouvia desde a graduação, né? Sou Douglas, Ataíde. Cara, na ortopedia, ele já falava: quer fazer um curso? Faça PNF. E lembra, né? Na graduação eu era só ortopedia puro. Então eu já queria fazer PNF pra ortopedia. Ah, não, paciente neurológico é PNF. Não, cara, PNF você usa tudo. Você vai sair com know-how de atendimento, você sai com uma autoridade perante o paciente. Você atende só com a mão. Tem paciente que eu chego para atender com a mão e um step. O atendimento todo com a mão e um step. Acabou. Você tem milhares de ideias de exercícios para fazer com esse paciente, O tá? Vitor está Então, perguntando quando vem esse curso neurológico aí. Acho que é hum, paciente neurológico, né? então como vocês bem sabem, conseguem acompanhar que a rotina é bem puxada, né? Em um curso de paciente neurológico precisa ser no mínimo em um final de semana, né? Para que seja algo de qualidade. Não dá para fazer assim em um domingão, sabe? Fica bem puxado. Quem sabe um online aí, esse É ano que verdade. Muita vem. Aham. gente. Quem sabe? Vamos deixar aí por alto, Spoiler. né? Enfim, gente, vamos só para pro último bloco, porque assim, a gente foi caminhando, terminou a graduação, entrou na 9h30. residência. Na residência a gente foi é, muito utilizado para dar aulas, para falar com o paciente, e a gente acabou entrando na docência. Assim, no início eu sinceramente achava que eu não seria capaz de dar aula, de verdade. Não sei se vocês pensavam isso também. Passava na cabeça de vocês assim, caraca, será que eu vou dar conta disso daqui? Será que eu estou preparado para ensinar realmente novos fisioterapeutas?
Sim. você tem aquela noção de que nunca tá bom, né? Você nunca tá bom o suficiente, né? Mas quando eu tive essa certeza foi quando eu comecei a passar o que eu sabia para as pessoas e elas começavam a aprender de forma simples, rápida, prática e fácil. Então, percebi que tinha nenhum jeito de passar a informação. Em que um professor passava 1 hora dando uma aula, eu passava ali 20 minutos para explicar tudo que foi dado e as pessoas entendiam. Sem muita enrolação, né? Então, e assim foi até hoje, está sendo até hoje na pós-graduação, né? Inclusive, antes eu pensava isso também, que eu não tinha capacidade também de ensinar alguém aquilo que eu sabia. Por incrível que pareça, sabe qual foi a primeira pessoa que eu treinei essa questão de ensinar? Foi o Jefferson. Não foi, Jefferson? Quando ele perguntou para mim, aí eu respondia para ele no próprio WhatsApp mesmo, sobre patologia, com o objetivo que ele entrasse na residência, que ele estava pedindo dica para mim. Aí, mas só que quando eu saí, deixa eu falar uma coisa para vocês, que muitas pessoas não sabem disso, eu acho. Que logo quando eu saí da faculdade, me chamaram já para ministrar aula. Eu já estava já com tudo certo, mas eu não estava com coisa para dar aula, não. Para mim, eu não ia saber dar aula, não, velho. Eu saí da faculdade, não foi de onde eu me formei, pela Uninorte. Aí me chamaram assim, mas não tem como não. Fiquei um ano sem. Não vou, não vou, não. Prefiro eu estudar para residência, saber mais um pouquinho, para ter mais autoridade, experiência de caso clínico, de paciente, porque uma coisa é tu sair da graduação e tu ensinar e tu reproduzir aquilo que te falaram. Outra coisa é tu ter experiência. É tu ter experiência em atendimento com paciente neurológico, é tu ter vivência de um paciente que tu atendeu, entendeu? E tu ter como explicar isso para os futuros fisioterapeutas, que são alunos. Massa, massa. Olha, a gente já está passando quase de 1 hora de live, então vamos ir para o nosso grande finale, né? Para nossa conclusão. Assim, eu pensava muito em, como que eu posso falar isso? Que eu não ia conseguir realmente, né? E ficava postergando, 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 mas a partir do momento que eu entendi que, cara, mete a cara, vai, faz, realmente, se tu não sabe, aprende lá, vai no processo, vive o processo. Eu parei de ficar pensando muito e fui fazer. Por exemplo, o podcast aqui, né? Cara, se eu ficasse pensando mais e mais e mais e mais, eu não ia fazer, mas tá aqui, sendo feito de forma online, onde a gente vai tentar crescer o máximo e a gente vai tentar ir para um presencial, né? Então, eu acho, cara, a dica é, mete a cara, mano, não pensa muito, vai, faz, vive o processo aí que você tem para viver. Para encerrar, galera, mandem aí uma dica, mandem um conselho para quem está formando, para quem já formou, para quem está na graduação, para quem pensa em realmente fazer uma docência. Então, tenta englobar tudo isso aí. Tenta englobar aquelas pessoas que querem residência, querem neuro, querem docência, estão ali ansiosas para realmente viver tudo isso aí que nós estamos vivendo e que eu acredito que fortemente muitas pessoas que estão aqui assistindo vão viver também. Vai, começa tu primeiro, Jess. Pessoal, a dica que eu daria é: viva o processo e viva o tempo. Não se compare com ninguém. A pior coisa é quando você se compara, pô. Eu sofri muito com comparação. Puxa vida, o cara tá na residência, só ele vai prestar. Eu não vou conseguir entrar. E se eu não passar, já era, bicho. As pessoas só vão dar oportunidade pra ele. Não é assim, cara. Vive o seu momento, vive o seu tempo, faça o que tem que ser feito. É para fazer um curso, é para fazer monitoria, é para preencher o currículo, foca no que tem que ser feito. Vai lá e faz e pronto, que vai dar certo, cara. É isso, não tem É, muito. a comparação realmente ela é prejudicial pra gente, né? Demais, demais, demais. Às vezes eu, A gente nunca vai olhar para aquilo que a gente está conseguindo, né? A gente sempre olha para o outro, a gente sempre tenta se comparar com o Exatamente. outro, e isso vai gerando também até um certo grau de ansiedade no indivíduo. Isso não é uma carreira profissional, para tudo na nossa vida, né? Pessoal, sentimental. eu costumo pensar E o assim, que. se alguém está conseguindo alguma coisa, cara, fique feliz por essa pessoa, É, porque é o momento dela. Vai chegar o teu momento de conquistar também. Então,
seja feliz por o que as pessoas estão conquistando, que vai chegar um momento que tu também vai conquistar. Agarrar as oportunidades mesmo que chega na graduação, né? Muitas das vezes, às vezes os alunos eles têm um remunerado, um estágio que seja remunerado mais, consegue aquele que já vai ter uma vivência em algum setor, que é um estágio voluntário, mas quando chega lá, tu vai fazendo network com o pessoal, né? E tu já vai ganhando um pouco de experiência, conhecendo um pouco as pessoas no meio que tu trabalha, na própria profissão, né? Então, agarrar essas oportunidades da faculdade, como o próprio Jefferson falou, monitoria, iniciação científica, estágio voluntário, isso aí. Não tem mais nada a Show, falar, não. show. Cara, então a gente chega aqui ao final do nosso podcast, da nossa live, nosso segundo episódio. Aí eu queria agradecer imensamente esses dois belos profissionais, tanto da área da neuro quanto da área da docência, que, graças a Deus, felizmente também são meus amigos de longa data aí, pelo menos desde 2019, eu acho, de 2020, e que a gente fica aí sempre os três mosqueteiros juntos, brincando um com o outro, conversando também, poucas vezes coisas sérias, mais é coisas banais mesmo. Mas queria agradecer de É, verdade mesmo a presença de vocês, que vocês cresçam muito mais, tenham muito mais sucesso. E muito obrigado mesmo pela contribuição aí de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado, Renan. Vai a Renan. fundo nesse projeto aí, que tende a crescer cada dia mais. É um projeto fenomenal, né? E assim, que dá oportunidade para outras pessoas coletarem e aprenderem com a experiência do próximo, né? Acho que o melhor curso é experiência, né? Então, Exato. um curso caro é um curso que o professor vai lá passar a experiência dele no mercado. Então, aqui é uma forma de você passar a experiência online sem a pessoa sair de casa, né? Continua, vai firme. Tamo junto. Eu Obrigado tô aí, já vendo a Renan. agenda. Espero que ocorra mais outros e outros podcasts igual a esse, com a gente ou com outros convidados. E sucesso aí, pessoal. Muito obrigado por estar online, ficar até o momento, até essa hora online na live. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa aí a galera que a gente não conseguiu responder, porque é muita coisa, né? A gente colocou três temas aqui extremamente amplos, mas que na próxima a gente escolhe um para só falar desse tema e quem sabe presencialmente, né? Então ficaria muito feliz se eles toparem de novo fazer isso daqui, mas de forma presencial. Então, muito obrigado. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram e eu vou subir também lá no YouTube, no canal Neuridor. Muito obrigado e até o próximo episódio. Quem será o próximo convidado? Fiquem ligados aí. Valeu! Valeu!